Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, todos os amigos que nos ouvem a partir de agora. Domingo é dia de Escola Bíblica Dominical e é um dia muito feliz para a nossa igreja e para todas as igrejas que tem na parte da manhã. Algumas têm à tarde, mas eu gosto muito da escola na parte da manhã. E a Escola Bíblica Dominical ela é maravilhosa porque nós conseguimos, diferente dos cultos normais, discutir, dar a nossa opinião e todos os alunos podem fazer perguntas e também algumas colocações. Quero dizer para vocês que nós estamos em um processo de começo de publicação na internet, então é natural que algumas coisas ainda sejam bem amadoras. Estamos caminhando para uma melhora, mas ainda vai demorar um tempinho para que nós consigamos chegar a um nível melhor. Estamos fazendo isso principalmente, quero deixar bem claro isso para todos os que estão participando desse canal, principalmente para os membros da igreja, mas achamos por bem que em um tempo como o que nós estamos vivendo, todo esse culto que nós fazemos de maneira pública também esteja aberto a todos aqueles que desejarem assim participar. Conto com todos vocês. Também quero dizer para vocês que no domingo, a partir das 8 horas, nós temos o nosso culto matutino de oração. E tem alguns irmãos que eu quero citar aqui que sempre participam, o irmão Paulo Almeida, a irmã Elci, que são os líderes ali da oração. A irmã Erli também, que é uma senhora da nossa igreja, o Beto, também é um jovem que participa lá também conosco, Raquel Silva, a Daniele, que é a superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical e muitos outros. A Escola Bíblica Dominical começa às 9 horas e o superintendente, nós temos o primeiro e o segundo vice-superintendente, que são, respectivamente, a irmã Daniele Silva e o irmão Luiz Carlos Soares, diácono da nossa igreja. Também quero fazer um destaque aqui para a irmã Neide Fátima, que faz um café social na igreja, algo maravilhoso que Deus colocou no coração dela e é algo lindo isso. Ela, juntamente com essa ideia, uma ideia que partiu dela e do nosso querido pastor Célio, e eu achei aquilo lindo porque eles fazem um café da manhã, a igreja prepara esse café da manhã, a irmã Neide, ela faz toda essa organização e é um café que é diretamente voltado para aquelas pessoas que têm diabetes e também aqueles outros que não podem ficar muito tempo sem comer alguma coisa. Então tem um café, tem um biscoitinho, um pãozinho, sempre alguma coisa. São retiradas as pessoas lentamente de dentro da igreja e isso é algo que tem feito a diferença também. Humaniza muito, e dá esse tom de fraternidade e de amor. Eu acho isso muito importante. Durante a nossa escola bíblica dominical nós temos um ritmo bem diferente do que estamos colocando aqui. Mas também nós sempre comemoramos neste dia os aniversariantes da semana inteira. E eu tenho aqui uma lista passada pela nossa superintendente. E nós temos hoje o irmão Paulo Almeida, o irmão Edmar Esteves, o diácono Manassés Rabelo Pitzer, a irmã Celina Gonçalves e também o irmão Joaquim Costa. Esses são os aniversariantes dessa semana. Acredito que tem outros também, que talvez não estejam na nossa lista, mas eu gostaria de agora fazer uma breve oração em prol desses irmãos. Pai querido, obrigado por esse domingo. Estamos distantes, Senhor, não estamos no templo reservado para os nossos cultos, mas eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero entregar em tuas mãos cada aniversariante desta semana, os que aqui foram citados por mim e aqueles que também eu não citei. Tu conheces todos eles, o Senhor sabe de cada vida. Por isso eu entrego cada um deles nas tuas mãos, rogando ao Senhor que a paz do Senhor, a alegria do Senhor e a comunhão com o teu Espírito Santo seja algo que alegre o coração desses teus filhos. Abençoa a cada aniversariante e que essa data se multiplique por muitos e muitos anos e que haja prosperidade, Senhor, que vem do alto sobre a vida dessas pessoas. Obrigado por essas vidas e por cada pessoa citada aqui. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, que é um presente dado por Ti. Eu oro assim, agradecido por tudo e entregando aos Teus cuidados esses nomes. Muito obrigado por eles, em nome de Jesus. Amém. Parabéns a cada aniversariante
Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, nós temos a lição de hoje. Nós estamos estudando uma revista que o título dela é O Espírito Santo, Divino Companheiro, Consolador e Mestre. E a lição que nós estamos estudando é a de número 12, para a classe dos adultos e também dos jovens. O título de hoje é Espiritualidade Cristã e o Espírito Santo. E a partir de agora, eu passo a ler o texto bíblico básico, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Esse é o nosso texto bíblico básico. O texto áureo é um texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Espiritualidade cristã e o Espírito Santo. A palavra introdutória ela diz o seguinte: a espiritualidade, como base da relação com o soberano, só pode ocorrer porque nós, independentemente de fé, origem ou condição econômica, também somos seres espirituais. Estabelece-se, portanto, o meio pelo qual a nossa relação se dá com Deus Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo. Bom, a espiritualidade cristã é algo que deve acontecer na vida do crente e ela é algo natural, mas existe um desenvolvimento que acontece debaixo de muito esforço. Não existe de maneira nenhuma algum tipo de aprendizado que não passe pelo crivo do esforço. E com Cristo não é diferente, com Deus não é diferente. Essa relação que nós temos com o Espírito Santo, ela está diretamente relacionada a como nós estamos dando espaço para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. E pode parecer estranho isso que eu falo, mas quem estuda conosco na escola bíblica sabe disso. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro nesse sentido. Ele é delicado, ele é cortês, ele não arromba a porta do nosso coração. Então essa espiritualidade que nós cultivamos, ela tem que passar pela humildade, ela tem que passar pela prática diária. Eu quero seguir aqui, e a introdução ela falou apenas sobre isso, e realmente essa nossa relação ela se dá por conta do nosso espírito que louva ao Senhor e que tem que estar submisso ao Espírito Santo. Tópico número 1 vai falar sobre a natureza espiritual. Vimos que a primeira referência ao Espírito Santo ocorre já na abertura do livro do Gênesis,
no poema da criação, onde diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É interessantíssimo isso é Gênesis capítulo 1, verso 2. É interessantíssimo isso porque esse Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. A expressão no original ela está ali no plural. Então é o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas e é Deus no plural, é Espírito no plural. Essa expressão ela é magnífica e ela não aponta para um só, é para uma diversidade no sentido de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É lindo que é essa pluralidade que existe em Deus e já expressada aqui no livro de Gênesis, quando vai falar da criação de todo o universo. A segunda menção sobre ele encontra-se quando a humanidade já está decaída e inserida em uma grave decisão do Criador. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, verso 3. Depois que o homem peca, essa espiritualidade que era extremamente saudável no Éden, que precedeu o pecado, essa relação linda do homem com Deus, e algo que para nós hoje é algo que é difícil até mesmo de imaginar, era uma relação prazerosa, de amor, não era algo simplesmente formal, era uma relação agradável, boa. Mas o homem, quando ele cai, ele fica desagradável a Deus. Ele fica repugnante porque ele vai contra os princípios de obediência que ele tinha que ter seguido. E esse homem, esse Adão sou eu, é você, é cada pessoa que está aqui hoje também conosco. Nós somos realmente, nesse sentido, descendentes de Adão. E é muito interessante a seguinte situação. Quando o homem peca, também em Gênesis, capítulo 3, verso 15, já existe uma sentença ali sobre um livramento. É um que esmagaria a cabeça da serpente. É a primeira profecia sobre Cristo. Lindo isso. Então a providência já está ali acontecendo. Por quê? Porque essa relação espiritual que nós temos que ter com Deus, ela parte de Deus, não parte de nós. Ela parte de Deus para nós. Isso é algo interessante. A natureza espiritual. Existe em nós um espírito que precisa de Deus. E ele só pode se satisfazer em Deus. 1.1. O Criador extrapola a nossa espiritualidade. Eu vou ler e falar um pouquinho. Eu não estou lendo na íntegra, estou lendo apenas um pouco da lição, porque não daria tempo para fazer isso. Para alguns estudiosos, a filosofia demonstra que o Criador excede infinitamente qualquer grau de espiritualidade que possamos possuir e que é razoável enxergar a ação de Deus como inteligente, boa e providencial. É verdade que a filosofia não demonstra o nível de amor revelado em Cristo. No entanto, deixa o caminho aberto para essa possibilidade. Ela também desencoraja a idolatria e a ideia de que Deus é do tamanho humano, limitado a uma distância mensurável a partir da qual nos enxerga. É muito interessante essa questão da relação de Deus com o homem. A espiritualidade, ela é algo dado por Deus, é um presente de Deus para nós, mas a espiritualidade de Deus, ela exige um nível muito alto de dedicação. Esse nível de agrado espiritual nós nunca alcançaríamos. É por isso que o próprio Deus se faz carne e morre no nosso lugar, para que aí sim nós sejamos aceitos pelo Senhor. E isso é algo maravilhoso. Porque quando eu sou aceito, quer dizer que, na verdade, ele agora aceita essa minha espiritualidade, porque ele me vê através de Cristo. É como se Cristo pegasse, você me aceitou como Salvador, e ele ficasse na frente. É ele que me representa para Deus. Quando eu olho para Cristo, eu vejo Deus. E Deus, quando olha para mim, ele vê Cristo. Porque ele sabe que eu sou um pecador.
mas aquele que entrega o seu caminho ao Senhor tem a sua espiritualidade restaurada com o Senhor. Isso é algo maravilhoso. 1.2. A humanidade existe para a comunhão com o nosso espírito. Esse é o último subtópico do primeiro tópico. Eu vou ler aqui. Ele diz assim: o terceiro elemento no ser humano, feito à imagem de Deus, é a espiritualidade. A humanidade existe para a comunhão com Deus, que é espírito. João 4, verso 24, parte A. Essa comunhão é planejada para ser eterna, como Deus é eterno. Aqui poderíamos declarar que, embora os seres humanos tenham um corpo físico e uma alma, só os humanos têm um espírito, e é só pelo fato de termos um espírito que podemos ter consciência de Deus e estar em comunhão com Ele. A humanidade ela existe para a comunhão com o Espírito Santo. Esse é o projeto original de Deus, isso é o que Ele deseja de nós, é o que Ele quer de nós. Nós perdemos o direito de viver com Deus quando pecamos, isso passou naturalmente para cada homem. Agora, essa espiritualidade restaurada, ela acontece, o autor vai falar aqui muito sobre isso, e depois ele vai chegar a um ponto para mim que é fundamental para a compreensão disso, para que não tenhamos uma compreensão errada. Mas vejam, queridos, ele está falando aqui de corpo, alma e espírito. Corpo é isso que nós estamos vendo, evidentemente, todo mundo sabe muito bem disso. Essa parte pela qual as pessoas me conhecem, me abraçam, agora nem tanto, né? Nesse período. É aquela imagem visual que eu passo para esse mundo. Barbudo, sem barba, cabeludo, careca, olhos azuis, verdes, enfim, e assim vai. A nossa alma é essa parte, na nossa interpretação disso, e respeitamos outras interpretações também, mas nessa interpretação, a alma é aquela sede das minhas decisões, sede dos meus sentimentos, e que oscila entre a minha carne e o meu espírito. E o espírito, nós entendemos como essa parte também informe, sem forma material, e que é do Senhor, e que um dia prestará contas a Deus. É interessante porque nós somos assim, existe no nosso espírito uma carência imensa. E nessa luta entre a carne e o espírito está a alma, que vai balançar para o lado que estiver mais alimentado, mais forte. É por isso que nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual. Toda vez que eu alimento mais a minha carne, eu tenho o meu espírito carente, triste, e o Espírito Santo dentro de nós também. A relação do Espírito Santo conosco é essa. Ele se alegra, mas ele também se entristece conosco. E por muitas vezes o Espírito Santo entristece conosco, como o texto bíblico diz. Tópico número 2 vai falar sobre a espiritualidade e a adoração. E aí, olha essa inter-relação entre espiritualidade e adoração, e vamos observar também aqui nesse tópico o conceito de adoração. O que é adoração? Leio a primeira parte do autor. É imperioso reconhecer que o Espírito Santo inspira o cristão à prática da adoração. Ele faz isso principalmente ao testificar de Cristo como merecedor de toda a glória, honra e louvor. A adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais, o que nos leva ao entendimento de que somente seres com o Espírito possuem a capacidade de relacionar-se com Deus, confirmando assim que a espiritualidade é o campo onde se estabelece a saúde espiritual do crente. Ao contrário, a ausência da prática espiritual cotidiana aponta para a fraqueza ou para a enfermidade espiritual. Quem não tem espiritualidade, quem não cuida da sua espiritualidade, ou está muito fraco e, consequentemente, está ou ficará doente. Vai passar por um período que vai precisar de um hospital, vai precisar de um médico, vai precisar de passar pela igreja, vai precisar do cuidado dos seus pastores, dos seus líderes, vai precisar do cuidado do Espírito Santo.
E, por muitas vezes, assim como os doentes também ficam, vai precisar de um período de reclusão, vai precisar de um período onde ele será cuidado. É difícil isso, mas não tanto. Espiritualidade e adoração estão completamente interligados, porque a adoração é algo mais complexo, como nós vamos falar aqui da frente um pouquinho mais sobre isso. A adoração é algo que é profundo, a palavra é profunda e nos leva a algo muito mais profundo do que simplesmente, por exemplo, cantar. Já adianto aqui para você, é muito mais do que isso. Nós percebemos isso na igreja porque, e aí isso tira muito do elemento emocional que muitos de nós têm por uma questão de característica de característica emocional, cada um de nós tem uma consistência, e é interessante isso porque alguns de nós têm uma facilidade muito grande para chorar, né? Isso tem a ver muito com a nossa personalidade. Já tivemos alguns estudos na nossa escola bíblica dominical com isso, e é muito bom quando nós paramos para observar isso. E tem muita gente que chora por qualquer coisa. E às vezes, num olhar mais apressado, você acha que essa pessoa é espiritual, e muitas vezes ela chorou ali na igreja, mas ela está vivendo uma vida completamente diferente lá fora. Que tipo de adoração é essa? Que eu dentro da igreja sou uma coisa e do lado de fora da igreja eu vivo outra completamente diferente. Isso nos leva ao subtópico primeiro aí, que é o 2.1, a adoração correta. A adoração é devida somente a Deus. É o reconhecimento de que a criatura inanimada, quer dizer, a natureza, a criatura humana e a criatura angelical não podem ser adoradas. Os exemplos bíblicos são claros. Os profetas condenavam com veemência o culto aos elementos da natureza. Nós temos algum exemplo também de Cornélio que se prostra diante de Pedro e é corrigido na hora. Esse exemplo está em Atos dos Apóstolos. Nós temos um exemplo também do apóstolo João, lá em Apocalipse 22, verso 9, que ele, diante daquela maravilha da visão que ele estava tendo, ele se joga aos pés do anjo para adorar, e era um anjo de Deus, e provado que era de Deus, porque aquele anjo não aceita adoração. Então, é bem interessante, a adoração a Deus, a verdadeira adoração, ela não pode ser através de intermediários, com todo o respeito que nós temos às outras religiões. Ela só pode ser a Deus. Por que nós adoramos a Deus no nome de Jesus? Porque Jesus é Deus. Ele não é simplesmente um profeta. Jesus é Deus. Jesus está à destra do Pai. Ele é Deus. É Ele que volta para buscar a sua igreja, assim como o noivo vem buscar a sua noiva. É Ele. Então a adoração ela tem que ser voltada a Deus. Temos que tomar muito cuidado com idolatria a pastores, por exemplo, a denominações, a outras figuras que não sejam Deus. Deus tem que ser adorado pela sua igreja. Hoje nós estamos falando sobre a espiritualidade cristã e o Espírito Santo, é o título da nossa lição. E quando eu falo de adoração, eu fico alegre por isso, porque verdadeiramente a nossa adoração tem que ser voltada a Deus. E tudo que nós fazemos dentro de um culto é para o louvor e adoração de Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas que também é o Deus da igreja. É o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Consolador. Tópico 2.2 vai falar sobre a perfeita adoração. Eu volto a dizer, eu não estou lendo linha por linha, tá? A perfeita adoração diz o seguinte: apenas o Criador pode ser adorado. Nós já falamos sobre isso. Trata-se de um culto, e aí eu sublinho aí, é culto aí na sua revista, exclusivo e universal. A adoração, portanto, é mais elevada, é a mais elevada forma de comunicação da criatura com o Criador. E essa sublimidade é descrita de maneira magnífica no capítulo 4 de Apocalipse. Adoração implica
numa aproximação legítima de Deus em reconhecimento de que Ele é possuidor e merecedor de toda a glória. E aí ele vai seguindo dentro dessa linha. A perfeita adoração. É interessante porque eu falo de seres imperfeitos, que somos nós, dando uma adoração que nós estamos chamando aqui de perfeita adoração. O autor colocou desse jeito aqui, eu achei isso fantástico. Primeira coisa, quando eu pedi para você sublinhar culto aí, trata-se de um culto exclusivo e universal. Entenda culto não somente como aquele período que você passa dentro do templo. Culto é a sua vida, a minha vida, o jeito que nós vivemos. Existem pessoas que acham que somente o pastor tem que ter uma vida elevada diante de Deus, espiritualmente falando. Engana-se completamente. Você tem que ser um engenheiro dedicado à sua profissão e dedicado a Deus. Você pode ser um bombeiro dedicado à sua profissão e dedicado a Deus. Você pode ser um médico dedicado à sua profissão e dedicado a Deus. Você pode ser um grande empresário dedicado à sua profissão e a Deus. Você pode ser um carpinteiro, um pedreiro, um pintor, uma outra profissão humilde, um gari, qualquer coisa, um recepcionista de uma portaria, não importa quem você é, qual é a sua profissão. O que importa é que a sua adoração tem que ser contínua a Deus. Deus não aceita a adoração de quem somente dentro do templo está ali adorando ao Senhor. Ele não aceita porque ele conhece o profundo e o escondido. Eu, por exemplo, como pastor, posso olhar e ficar emocionado. Eu sou assim. Eu às vezes me emociono muito fácil. Eu posso ficar impressionado com uma expressão de alguém chorando dentro da igreja. Não estou falando que todo mundo que chora, por favor, está sendo falso, não. Mas isso pode me impressionar. Mas o que adiantou me impressionar ao outro pastor, ao meu querido pastor Célio, e a outros diáconos da nossa igreja? E Deus está olhando lá de cima e saber que a pessoa vive uma vida completamente desprovida de qualquer parâmetro divino fora daquelas quatro paredes. Eu digo que nada adiantou. Isso não adianta nada nem na nossa igreja e nem em outro lugar qualquer. As igrejas do Senhor, e existem várias igrejas, graças ao Senhor, que louvam o nome do Senhor, que buscam o nome do Senhor, e que sabem que esse termo perfeita adoração, ele se aplica porque nós nunca vamos alcançar essa perfeição aqui na terra, mas nós caminhamos para fazer o melhor para Deus. O terceiro e último subtópico desse tópico, segundo, ele vai falar sobre adoração cotidiana, que é mais ou menos o que eu falei aqui agora. Mas olha como é que o autor vai mais precisamente em cima disso. O cristão cheio do Espírito Santo é aquele que cuida da sua vida espiritual. Ele emprega todos os meios à sua disposição. A oração, o louvor, a meditação sobre a palavra, a consagração e a obediência à vontade divina, para ter uma vida santa e de intimidade com Deus. Ele ainda completa um pouquinho aqui. Os momentos dedicados à adoração são sementes lançadas no coração de Deus, as quais sempre produzem resultados positivos. Fazer da adoração e do louvor uma parte da vida diária leva-nos para mais perto de Deus, produzindo intimidade e garantindo bênçãos sem medida. Logo, a comunhão diária com Deus resulta na plenitude do Espírito. O texto que ele fala está em Tiago 4, verso 8, que diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. A adoração cotidiana, o autor aqui está falando sobre algo que é também substancial e imprescindível para a vida de cristã de verdade. Quando ele fala sobre a adoração cotidiana, ele está falando sobre momentos em que nós temos também que tirar do nosso dia para adorar ao Senhor. Como eu disse aqui, eu vivo desse jeito e sempre fui muito feliz todas as vezes que me aproximei mais de sucesso nesse ponto que eu vou falar agora. Eu acho que a vida cristã ela é realmente uma adoração contínua a Deus. Quando eu compro, quando eu vendo, quando eu ando por aí, quando eu dirijo carro, quando eu ando de ônibus, quando eu trabalho na empresa, quando eu vou para a faculdade, quando eu estou na academia, quando eu estou malhando no parque, ou andando de skate, de bicicleta, nadando, não importa. Em todos esses momentos eu expresso gratidão, adoração a Deus. Eu compartilho, assim como eu compartilho com um amigo de coisas boas, nós vamos compartilhando coisas
e eu sinto uma recepção, uma volta de Deus, um feedback de Deus para mim, sempre me mostrando coisas e alegrando meu coração de uma maneira intensa. E isso eu acho que é algo que acontece na vida de crentes felizes. Toda vez que eu me aproximei mais disso, eu fui mais feliz. Toda vez que eu me afastei disso, eu fiquei mais triste. Essa espiritualidade cristã e a relação direta com o Espírito Santo, e nesse caso aqui que nós estamos falando dessa adoração cotidiana, ela também vai passar por algo que é um pouco diferente disso que eu acabei de falar. E essa adoração cotidiana é justamente você tirar um tempo, onde você, mas eu tenho 10 minutos, então esses 10 minutos eu vou orar. Mas eu não vou estar com o meu telefone ligado, eu não vou estar dirigindo o meu carro, eu vou estar parado. Eu vou me concentrar, eu vou falar com Deus. São momentos onde eu busco ao Senhor. São momentos onde eu paro e realmente eu leio a palavra do Senhor. São momentos onde eu tenho prazer com Deus. São momentos que vão me levar a ficar mais forte para o meu dia comum, para as coisas normais que eu estou fazendo. Nesse período de quarentena que nós estamos passando agora, é preciso que nós tenhamos esse período saudável também. Eu aconselho que façam exercícios, que malhe em casa, tem muita coisa, farto na internet, poxa, divide teus treinos, faz lá um dia para empurrar o peso do teu corpo, outro dia para puxar o peso do teu corpo, outro dia para malhar a perna, faz um cardiozinho, deixa esse coração bater mais forte, é bom a beça. Agora você vai ter que tirar dias também para que você ore ao Senhor, para que você, momentos do seu dia, né, que você ore, que você busque a Deus, que você tenha essa questão bem saudável com Deus, mantenha a sua saúde espiritual com Deus. Vida cotidiana, adoração cotidiana. Olha que preciosidade que nós falamos. É algo que segue esses momentos que você pode tirar para Deus e deveria tirar para Deus, somados a uma vida de contínua busca a Deus, e eu não estou falando de viver delirantemente, eu digo que você está vivendo de uma maneira maravilhosa, algo que se aproxima muito de algo que é verdadeiro e que agrada a Deus. Então, quando você se aproxima disso, somando esses momentos especiais com a vida cotidiana, você vai ser muito feliz. Chegamos ao terceiro e último tópico da lição deste domingo, e ela vai falar sobre espiritualidade e santificação. Aí, me perdoem a expressão, o couro vai comer. O couro vai comer porque aqui a coisa fica melhor, porque nós estamos falando sobre espiritualidade e santificação. Eu costumo dizer que nós não estamos de férias, isso tem sido divulgado também pelas autoridades. Mas nós estamos mais ou menos como se tivéssemos, né? É diferente, só nós não podemos nos divertir. Nós não estamos de férias, e também Deus não dá férias para ninguém da santidade. Você não está de férias da santidade. Você não está de férias da comunhão com Deus, e muito menos você está de férias da comunhão com teu irmão. Comunhão é muito mais do que estar perto. Comunhão é compartilhar, é sentir a dor do outro, é sentir a vitória do outro e a alegria do outro. Comunhão é isso. E isso só acontece verdadeiramente quando Deus está nesse meio. Espiritualidade de santificação, o autor diz assim: a palavra santidade vem do hebraico kadosh, e o seu significado é separação. O verbo que exprime a ação de santidade é santificar, do qual provém a palavra santificação, que designa a condição necessária para que o homem veja a Deus. Hebreus 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É essa separação que permite ao cristão voltar-se para o Espírito de Deus, e não para as inclinações da carne, onde não poderá frutificar a sua espiritualidade. Essa condição é absolutamente necessária para haver um relacionamento profundo e próximo entre o Criador e a criatura. Aqui o autor começa a descrever um pouco dessa luta que acontece da nossa alma, que cotidianamente ela luta contra a nossa carne quando nós estamos espirituais. E quando nós estamos carnais, ela luta contra o nosso espírito, que quer adorar a Deus.
Paulo, em uma determinada carta, ele escreve, ele expressa e diz: miserável homem que sou. O bem que quero não faço, mas o mal está sempre à porta. Alguns pegam isso como uma desculpa para pecar, e não é, por favor. Paulo está descrevendo ali uma luta que ele tinha diária, e é bom saber que o apóstolo Paulo, que muitas vezes parece um super-herói, era um homem comum, como eu e você, como qualquer um de nós, mas era um homem que se dedicou ao Senhor. Espiritualidade e santificação andam juntos. A santidade, como ele diz aqui, vem dessa palavra do hebraico kadosh, separação. Santo é aquele que foi separado. Aquele que aceitou a Cristo como Salvador, ele está separado desse mundo. Ele é um santo do Senhor. Nesse sentido, ele está separado. E o que se requer de um santo? Que ele tenha uma vida santa. Existe uma concepção errada nossa de que o santo é aquele que vive completamente distante desse mundo. Isso não é verdade. A santidade nos faz ficar separados. Não sejamos, como o texto bíblico também vai falar, não sejamos meninos no entendimento, mas sejamos como crianças na maldade, no sentido de praticá-la. Que tenhamos isso, que sejamos adultos no entendimento do que o Senhor tem falado conosco. A santificação é algo alcançável. Nós podemos alcançar uma vida de santidade com o Senhor, sim. É possível dizer não para a nossa própria carne. Essa luta, em diversas ilustrações que foram colocadas muitas vezes na nossa igreja, por alguns pregadores, eu lembro do nosso amado e querido pastor Célio de Lima Medeiros, falando sobre isso. Se eu alimento, eu tenho 2 cachorros, eles vão brigar, qual dos 2 vai ganhar? É uma pergunta intrigante, e a conclusão é a seguinte: vai ganhar aquele que estiver mais bem alimentado. E a pergunta que fica no ar sobre essa questão de santificação: o que você está alimentando mais? A sua carne ou o seu espírito? Você lê a palavra de Deus? Você ora? Você tem comunhão com as pessoas? Você busca o Senhor? Como que é a sua vida espiritual? Se você faz tudo isso que eu falei, se a sua vida espiritual, se a resposta para essa pergunta, como está a sua vida espiritual, se você me dizer que você está fazendo tudo isso, é um bom sinal. É sinal que você está fortalecendo o teu espírito. Mas se nós só vemos coisas ruins na TV, na internet, se eu me dedico a maus pensamentos, se eu sempre penso em vingança, se eu tenho inveja das pessoas, se eu ando amargurado com todo mundo, se todo mundo está errado, só eu estou certo, isso é uma posição horrível. Entenda, você está alimentando a sua carne, você está colocando no seu coração inimizade, desprazer de viver, você está acabando contigo mesmo. Acredite, esse caminho vai te levar à ruína. Seja santo, se separe, se dedique ao Senhor. Ele coloca meios para a santificação, e a pergunta que eu faço é como, né? O subtópico número 1 é isso. O Espírito usava diversos instrumentos para efetuar a santificação, tais como a palavra de Deus. Importantíssimo isso, tem que se compreender a palavra de Deus. A pessoa de Cristo, não tem jeito, é através do sangue de Jesus que nós somos considerados santos, o sangue do Redentor Cristo, acabei de falar sobre isso, e a si mesmo. Em seu labor santificador na vida humana, o Espírito é capaz de atingir todas as áreas do espírito, da alma e do corpo. Tudo será tocado. Aqui entra aquilo que nós estamos falando da unidade do corpo. É tudo, é corpo, alma e espírito. É o meu modo de olhar, o meu modo de comprar, o meu modo de falar. Eu não estou falando aqui de trejeitos, que às vezes nós, como cristãos, eu também tenho diversos, e de vez em quando pego um, largo, depois pego de novo, mas todos nós temos trejeitos, às vezes, de falar. Mas eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando do jeito de falar, quer dizer, a diminuição disso. Não vou contar aqui, a igreja conhece esse meu testemunho, mas eu, desde que aceitei Jesus, eu nunca mais falei palavrão na minha vida. E teve uma vez que eu passei por uma experiência dessa, foi terrível para mim, uma vez só, marcante na minha vida, e Deus me mostrou que eu estava completamente errado, fiquei super entristecido com isso. E é algo que para mim foi um milagre de Deus mesmo,
porque eu falava muito palavrão, e de repente, quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, naquele dia que eu fiz aquela decisão, na igreja em Correias, e eu fui à frente, aceitando a Cristo como meu Salvador, eu nunca mais falei palavrão, já saí dali sem falar palavrão. Foi um milagre do Senhor. Alguns outros hábitos foi com o passar do tempo. Por quê? Porque santificação é um processo também. É um processo diário, contínuo, e que nunca vai acabar. Eu nunca receberei um diploma, André, você é santo, pô, assinado Deus. Ah, esquece isso. Eu nunca vou receber isso, mas tem como caminhar para algo melhor. Então toda a vida é tocada. Voltando à linha que eu estava usando. O meu andar, o meu comprar, o meu vender, o meu falar, o meu vestir, tudo em mim será tocado. Porque houve uma mudança, houve uma transformação. E realmente eu fui tocado. A santificação, ela faz isso conosco. A santificação, ela também é um processo. Para mim, ela é um ato. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, você está salvo, você é santificado por Deus para a salvação. Mas a santificação diária, ela requer esforço, ela requer submissão de você ao Espírito Santo de Deus. O último subtópico desse domingo diz assim: implicações da santificação. A santificação implica separação para Deus. Jeremias 1, verso 5, Hebreus 7, 26. Ela é um processo de aperfeiçoamento espiritual. É o cumprimento da vontade de Deus para nós. Quando somos santificados, damos lugar à natureza divina. Obtemos pleno acesso a Deus e por ele somos capacitados a servir agradavelmente. A genuína santificação afeta nosso entendimento, nossa vontade, nossas paixões e a nossa consciência. Uma palavra um pouco que eu gostaria de dar aqui sobre essa questão das paixões. Esse processo de paixão é algo interessantíssimo, porque a paixão ela é algo devastador, né? Muitos de vocês, assim como eu, já experimentou ficar apaixonado alguma vez na vida, né? E a paixão é algo avassalador. Mas o amor é muito diferente da paixão, porque a paixão é algo que às vezes é desmedido, é impensado, mas o amor é algo muito melhor, porque o amor ele é consistente, ele é forte, é o que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, é bem diferente de paixão. E nós podemos desenvolver, porque a santificação ela vai implicar, ela vai levar a isso. E é para isso, é justamente para que eu tenha uma vida mais feliz, mais prazerosa. A partir do momento que eu me santifico diante do Senhor, eu não fico aquele sujeito, eu sou o cara e todo mundo está abaixo de mim, não. A santidade diante de Deus, ela vai me levar a ser humilde, a verdadeira santidade. A santidade diante de Deus vai fazer com que eu ame o meu próximo e que eu viva uma vida de comunhão, de prazer. É interessante porque aí acontece o seguinte, por exemplo, a minha ida à igreja, o meu cultuar a Deus, ele na verdade ele é algo prazeroso. Eu não estou indo ali só para impressionar alguém humano, eu não estou indo ali simplesmente para buscar uma bênção, eu não estou indo ali para que as pessoas me vejam, para que eu desfile dentro da igreja, não. Eu estou indo porque eu tenho prazer em estar na presença do Senhor. É bem diferente. A santidade ela vai fazer com que eu tenha mais prazer em viver com Deus, em andar com o Senhor. É interessante porque Deus é santo, o Espírito Santo é santo e Jesus é santo. E nós que somos igreja do Senhor temos que ser santos. E essa santidade que está em nós, que habita em nós, ela tem que ser cultivada diariamente. Por quê? Qual é o objetivo disso? De verdade, é para que eu tenha prazer na presença de Deus. Porque através de Cristo, Deus tem prazer na minha presença, na tua presença. Fica nessa manhã essa palavra, e a conclusão dessa lição de hoje, irmãos, ela é a seguinte: a teologia da espiritualidade cristã procurou equipar os santos para viverem uma vida pública, comum a todos, sem abrir mão da espiritualidade e do genuíno testemunho cristão. Desde então temos procurado viver santa, sóbria e piamente no mundo, sem nos encantarmos com o mundo,
porque a vida no Espírito Santo é incomparavelmente superior e deve nos atrair constantemente e incessantemente. É muito bom isso, porque essa espiritualidade cristã e a relação que ela tem com o Espírito Santo, ela passa por uma situação, ela passa por mim. Eu sou o elemento humano, você é esse elemento humano entre a espiritualidade cristã e o Espírito Santo. Estamos nós somos o alvo do Espírito Santo nesse sentido. Sabe aquela vozinha que a gente ouve? Aquilo não é só consciência. Muitas vezes é a nossa própria consciência. Mas tem uma voz que diz para nós: não mexa, não toque, não olhe, não tecle, não digite, não faça. É o Espírito Santo de Deus. Ele nos alegra, mas ele nos corrige. Ele nos consola, mas ele nos avisa. Ele é o nosso Deus. Os apóstolos viveram uma época maravilhosa e andaram do lado de Cristo. Eu não imagino o que é isso. Aquele hino do Feliciano Amaral, o rosto de Cristo, belíssimo, que inspiração. Imagina quem viu o rosto de Cristo, beijou, abraçou a Cristo. Que maravilha. Mas e você? E eu? Você já parou para imaginar que o que nós vivemos hoje, sendo casa de Deus, morada do Espírito Santo, é algo que foi profetizado lá atrás? Cultive a espiritualidade que você tem com o Espírito Santo. Melhore essa espiritualidade que você tem diária, cotidiana, com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e derrame sobre o seu coração as mais valiosas bênçãos do Senhor. Eu estou gravando isso antes e vai ser publicado hoje, no domingo, a partir das 8 horas da manhã. E eu quero dizer que vocês podem fazer perguntas. Eu estarei no grupo da igreja e também no grupo dos professores de Escola Bíblica Dominical para responder perguntas, tá bom, Igreja de Correias? Meus amados amigos que quiserem comentar, curtam o canal, tá? Se inscrevam, habilitem o sininho aí para receber as notificações. Eu agradeço ao tempo de cada um de vocês e que Deus abençoe. Nós estamos, mais uma vez eu repito, aperfeiçoando esse período, as gravações, aperfeiçoando tudo que nós estamos fazendo, e daqui a pouco a qualidade vai melhorar e nós estaremos cada vez mais colocando material com conteúdo cada vez mais apropriado para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem na paz de Cristo e um ótimo domingo para cada um.